Olá pessoal, é uma alegria estar aqui novamente no Célula Online e hoje nós vamos ver o penúltimo estudo da série Vida Plena com Deus e nós vamos estar vendo o estudo número 9, Buscando Conexão. Vamos ler uma passagem no Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 17 ao versículo 23. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tem amado a eles, como me tens amado a mim. Ok? Vamos fazer algumas considerações no início, para depois trazermos alguns pontos. Primeira coisa que nós queremos deixar claro: não existe santificação fora da verdade divina, porque Deus é a fonte da verdade. E o trabalho do Espírito Santo em nós, como igreja, como discípulos, é trabalhar o DNA do reino, que é sobre o fundamento da verdade. Então é o ser. Por isso que Paulo usa aquela expressão em Cristo, uma expressão de qualidade espiritual. Esse processo de santificação sobre o fundamento da verdade, ele é contínuo e ele tem um aprofundamento, ou seja, o nível, você vai descendo o nível ou subindo os degraus, aí depende da analogia que você quer usar. Trazendo a santidade do reino, trazendo a realidade da santidade do reino na minha vida, e isso passa pela renovação do meu entendimento. Esse entendimento que está ligado à minha estrutura interna, à minha referência interna, ao meu coração. Então, eu mesmo sou o alvo primeiro do agir de Deus. Deus trabalha em mim para depois, extravasando para fora, ele possa influenciar aquilo que está à minha volta. Se não fosse assim, Deus estaria criando uma comunidade do tipo mais do mesmo. E não é esse o alvo, o objetivo do trabalho do Espírito Santo. Deus quer algo novo. A minha transformação nessa interação com o Senhor, ela é produto do IADA. O IADA é aquele conhecer a Deus pessoalmente de forma íntima. Então, o IADA passa a ser a base da vida plena com Deus. Porque sem essa experiência pessoal íntima com o Senhor, vai ficar uma casquinha de religiosidade. E isso não vai trazer segurança e nem durabilidade na minha vida. E o IADA, além de trazer essa consistência interior dentro de mim, ele também é a base para eu ouvir o chamado de Deus para a minha vida e Deus estabelecer uma missão na minha vida ou ministério. A motivação e o alvo do meu viver, a partir dessa experiência de conhecer a Deus de forma íntima, passa a ser
glorificar, santificar o nome do Senhor na terra. Importa agradar a Deus. Então, isso começa a trazer governo, direção na minha vida. E o maior exemplo foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu e o Pai somos um. O que eu vejo o Pai fazer, eu faço. O que eu ouço Ele falar, eu falo. Quer dizer, essa comunhão íntima do Senhor Jesus Cristo com o Pai era o fundamento do seu ministério, da sua missão. E isso é exemplo para nós que somos da igreja. Não adianta a gente pular etapa na vida espiritual. Tudo começa por iada, ou seja, por uma conexão íntima, pessoal, concreta, real, factual na minha vida espiritual. Porque isso traz fundamento que Satanás não consegue mexer. Entende? E Deus trabalha assim, porque senão vai ficar aquela coisa que oscila, e isso não traz segurança para aquilo que Deus quer fazer não só na minha vida, como através da minha vida. Jesus passou por todo tipo de provação, de privação, de humilhação, ou seja, em tudo ele foi vitorioso, ou seja, não pecou. Ele estabeleceu uma vitória definitiva sobre o inimigo, sobre o pecado. E agora a minha vitória é crer na vitória dele e tomar posse daquilo que ele realizou em meu lugar e para mim. Então, é uma questão de tomar posse, atitude, não é esforço. O esforço vai estar envolvido, sim, porque eu vou ter que mexer na minha agenda, eu vou ter que perseverar, mas o meu descanso, o meu deleitar-se no Senhor é que traz a vitória, porque eu confio nele. Porque senão Deus não seria glorificado, ele teria que dividir a glória comigo, e isso ele não vai fazer. A gente tem que entender esses princípios para que a nossa vida espiritual esteja bem alinhada com o Senhor. Feito essa introdução, vamos então ver alguns pontos interessantes aqui. Conexão significa que eu estou enraizado em Cristo. Eu estou enraizado sobre a rocha eterna da sua pessoa e da sua palavra. Entende? Estou enraizado. Ele é o fundamento e a minha vida está sobre ele. E a rocha eterna é inabalável. E a minha vida enraizada nele também se torna inabalável. É assim que funciona. E ele e o Pai, ele diz lá em João 10:30, eu e o Pai somos um. Ou seja, essa comunhão íntima entre o Senhor e o Pai é o exemplo para nós. É a mesma coisa. Então nós temos aqui um gráfico que é muito interessante. Deus em Cristo, Cristo em nós, Deus em Cristo, Cristo em nós, para que sejamos perfeitos em unidade. Aí ele fala de corpo. E assim o mundo conheça o nosso valor, a nossa unidade e a nossa missão. E a partir disso, nós possamos promover o reino de Deus na terra. Influenciadores. Missão, influência. Ok? Quer dizer, Iada muda o meu coração. Ele cria uma base sólida e consistente na minha vida espiritual. E ele traz valor e missão. E ele estabelece destino. Então, já deu para perceber que Iada é a base de toda a minha vida espiritual e da minha missão, do meu servir a Deus. Esse é o fundamento correto. Então, Iada estabelece a motivação correta, porque eu vivo para agradar a Deus e promover o reino.
essa conexão iada traz uma nova visão na minha vida, a visão da família de Deus. Quando eu mesmo apresento a minha vida como sacrifício vivo, agradável a Deus, e essa conexão iada, ela estabelece uma atmosfera própria para que eu possa ouvir o chamado de Deus para a minha vida. Então, deu para perceber que sem iada, eu vou acabar repetindo os mesmos erros da religiosidade. De um esforço, e às vezes eu acabo cansando e não vem os resultados que trazem tanto ânimo e esperança na nossa vida. Então, resumo. Tudo na vida cristã só tem valor diante de Deus a partir de iada, e sou eu quem busca essa conexão íntima com o Senhor. Ponto. Essa é a base. Outra coisa importante que eu quero trazer aqui. A alegria do Senhor é a minha força. Porque iada traz a expressão da alegria que emana do próprio Senhor. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria da salvação me sustenta e me traz ânimo, força para persistir no caminho santo. E quando eu guardo os mandamentos de Deus, então eu permaneço no amor de Cristo. Não é? E guardar é obedecer sem ficar racionalizando, sem ficar questionando e querendo mudar, alterar, querendo uma obediência parcial, querendo acrescentar algo. E isso vai trazer confusão e a gente já viu isso lá na temática da obediência. E olha, presta atenção, a nossa obediência que vem dessa base iada, ela cria atmosfera para que a minha vida seja frutífera, os meus frutos sejam de qualidade, sejam muitos e permaneçam para a glória de Deus. Olha aí, o escopo de uma vida frutífera nas mãos do Senhor. E sem iada, essas coisas não fluem adequadamente na minha vida. E aqui tem um versículo no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11, que ele diz: Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Quer dizer, a presença manifesta do Senhor na minha vida através de uma conexão iada. Ele vai trabalhar para que o meu gozo, a minha alegria seja completa em todos os sentidos. Porque Deus, Ele se preocupa com cada área, com cada necessidade da minha vida. Mas a conexão iada traz o deleitar-se em Deus, o descansar em Deus. E Deus não despreza esse tipo de condição espiritual. Então eu tenho que valorizar iada e cultivar iada na minha vida. Não importa a circunstância, a dificuldade. Eu vou buscar isso na minha vida, para que a minha vida seja aquela vara frutífera na videira que é Cristo. Outro ponto importante são regras ou quebrantamento. Qual é a minha motivação, a motivação que conduz a minha vida espiritual? Deus valoriza coração quebrantado na sua presença. Por quê? Porque o coração quebrantado, ele é moldável, ele é ensinável, ele é genuíno, e esse coração quebrantado significa que, por um processo de conexão iada, eu me submeto alegremente ao Senhor e à sua vontade. E isso não é manipulação, isso é uma expressão de amor voluntária. Olha a diferença espiritual. Agora, o meu esforço,
eu sempre estou enroscado na questão do mérito. E isso atrapalha a minha conexão. Tem um versículo em Salmos 51:17 que eu quero ler. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido, moldável como barro nas mãos do oleiro. Esforça-te para manter a chama acesa. Aí sim, colocar lenha na fogueira, mas não queira controlar o fogo do Espírito, porque você não vai conseguir. Então, o meu esforço é apenas a busca, essa conexão. E o fogo queima porque é uma iniciativa do Espírito Santo. Então, veja bem, deleitar-se é uma rendição, é uma entrega, mas o agir, o milagre é de Deus. Aí você fala assim, mas qual a lógica disso? Não tem lógica, isso é espiritual. É um segredo, é um princípio espiritual que nós tomamos posse pela fé e cultivamos na nossa vida cristã. E colhemos o resultado disso. É simples assim. E toda a honra e toda a glória ao Senhor. Por outro lado, meus desejos, aquilo que passa pelo meu coração, precisa ser santificado para estar alinhado com a perfeita vontade de Deus. Deus sabe qual é a melhor versão para mim. Eu não sei, mas Ele sabe, porque Ele é o meu Criador. Ele é o meu Redentor. Ele me criou com um propósito. Ele tem um projeto para a minha vida. E eu tenho que aceitar isso com alegria. E esse processo de alinhamento, ele é autoconsciente. Não é uma coisa mística, nebulosa, oculta. Não, Deus trabalha com o nosso entendimento, a nossa estrutura. Isso é consciente. Você entende? Porque senão você não entenderia o trabalhar de Deus na tua vida. Na hora pode ser que você não entenda muito bem, mas depois você vai compreender a profundidade e a extensão do trabalhar de Deus na tua vida. E olha o que diz Salmos 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho da vida plena, pelo caminho da abundância, pelo caminho da santidade, o caminho santo. Então, Deus conhece todas as coisas, mas eu não conheço. Deus sabe de tudo a meu respeito, mas eu não sei. E eu tenho que depender dele. E essa dependência é uma dependência que traz descanso, traz conforto ao meu coração, traz esperança, paz, porque eu sei que Ele é poderoso e fiel para fazer muito mais do que eu imagino. Porque Deus sabe qual é a melhor versão para a minha vida. E por último, outro ponto que eu gostaria de trazer aqui: conexão para viver, conexão para servir. Esse é o paradigma da igreja. Uma conexão iada para ser, para viver, e uma conexão iada para servir a Deus, para servir a família de Deus. É sempre assim. Não existe plano B, não existe outro paradigma. Então, vamos ler algumas coisas aqui para afirmar esse ponto. O meu testemunho deve fluir a partir de dentro de mim para ser legítimo. Legítimo quando sai lá de dentro por uma obra do Espírito Santo. O meu servir deve acontecer a partir de uma sólida base de conexão pessoal, iada. Servir a partir de iada. A minha estrutura interna ou referência interna, bem resolvida, é a base para relacionamentos saudáveis, para que eu seja uma bênção na vida das pessoas. Saudável tem a ver com saúde, com bênção, com vida.
A minha estrutura interna é a base para a minha influência no mundo, como cristão, como discípulo de Cristo. E eu vou colher no futuro o que eu estou plantando hoje. Então a minha conexão IADA é um cultivo que eu faço, e no momento oportuno eu vou colher os frutos dessa conexão. Essa conexão IADA, presta atenção no que eu vou falar. Essa conexão IADA, ela traz autoridade espiritual, ela traz unção na tua vida, para que você seja um vaso poderoso, um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Porque Deus, Ele sabe que pode confiar em você, porque você vive na presença dEle. Você vive para agradá-lo e que não tem motivações estranhas percorrendo o seu coração. Entendeu? Bom, para encerrar, vamos ver a aplicação pessoal. 4 questões. A primeira, para a sua reflexão na presença do Senhor. Eu estou satisfeito com a versão que eu tenho hoje? Tá bom assim? Eu acho que não. Nós precisamos melhorar e muito. 2. Estou convencido da necessidade de conexão IADA para atingir, alcançar, entrar na minha melhor versão? Melhor versão sem IADA não vai acontecer. Não se iluda. Esse é o caminho. Vamos andar por ele. 3. Como tem sido a minha intimidade com o Senhor? Como é que está essa conexão íntima, a minha IADA com o Senhor? Tá bom, tá mais ou menos, ou não tem? Bom, o que você vai fazer a respeito? É uma questão de atitude, é uma questão de mexer na agenda e de estabelecer prioridade. E por último, consigo perceber que mais intimidade gera mais frutos de qualidade? Você consegue entender essa conexão? Uma vida íntima, enriquecida, profunda com o Senhor e mais frutos de qualidade para a glória dele. Você consegue entender esse link? Eu espero que sim, e eu confio que o Espírito Santo vai produzir esse resultado na tua vida e a igreja vai ser abençoada pela tua vida íntima, poderosa com o Senhor. Até a próxima. Um abraço.